Boa tarde. Boa tarde. A senhora é irmã do réu, né? Sim. Pelo fato da senhora ser irmã do réu, em virtude da lei, eu não vou compromissar a senhora. Ou seja, a senhora não tem obrigação de dizer a verdade, a senhora não será submetida a um eventual processo por crime de falso testemunho, porque pelo fato da senhora ser irmão do réu, a lei lhe faculta não ser compromissada nesse momento. Então, a senhora não está compromissada. Eu gostaria de saber o que a senhora tem de conhecimento a respeito dos fatos. O que a senhora ouviu a escrivã dizer? Os fatos a senhora não presenciou? Não presenciei. E depois do evento, depois do episódio, o que a senhora tem a dizer? A senhora ouviu dizer a respeito dos fatos? O que aconteceu? A gente ficou sabendo O acontecido foi na quarta-feira, dia 15. Nós ficamos sabendo isso por volta de umas 11h30 da noite, porque como ele tem problema de diabetes, a gente tem um cuidado muito grande com ele, porque quando sobe, ele chega quase que a entrar em coma, né? E aí ela me ligou, ela falou, olha, Adriana, porque ela não dirige. E aí ela falou assim, olha, o seu irmão não chegou ainda, né? Você teria como estar vindo... O que a gente faz, né? Eu falei, você tem o telefone da base e tudo? Ela falou assim, olha, eu vou dar uma olhada aqui. Eu falei, então, como eu sei que ele deixa o carro perto da rodoviária, eu falei, então eu vou até a rodoviária, se eu ver o carro dele por lá, né? A gente vai ligar na base, vai tentar saber o que pode ser que tenha acontecido alguma coisa com a doença e a gente tenha que, de repente, ir pra lá. Daí, na metade do caminho, ela me ligou e falou assim, venha pra cá que que a gente vai ligar na base. Que me ligaram, eu liguei na base e me falaram que tinha acontecido algum desentendimento lá. Daí, nisso, eu cheguei na casa dela, em 15 minutos eu cheguei na casa dela, e aí a gente ligou para saber realmente. Daí a gente falou com o Dr. Daniel, que é o primeiro advogado, né? E a minha preocupação era com ele, porque parece que ele falou com a gente também no telefone, só que pelo telefone, quando ele falou com a gente, ninguém falou nada do que tinha acontecido. Daí eu percebi pela voz que ele estava muito mal. Até eu me preocupei, falei com o Dr. Daniel tudo, porque a minha preocupação maior era porque se ele ficasse muito tempo sem comer, a diabetes vai dando aquela sonolência, ele vai ficando mal e ele não consegue às vezes nem andar, a gente acaba tendo quase que carregar ele no colo, né? Daí ele falou, mas fica tranquilo que amanhã eu vou entrar em contato com vocês. Daí não adiantava a gente vir pra cá no dia que aconteceu. Daí no outro dia de manhã, a gente ligou de novo lá na Rua Caim, em Barueri. Eu fui cedo pra casa dela, a gente ligou, eles falaram, melhor vocês virem pra cá. Daí quando nós chegamos na Rua Caim, que a gente achava que era ali que ele trabalhava. Daí a gente foi recebida pela capitão Eunice. Inclusive a capitã Eunice, ela veio explicar o que, né, tinham passado para ela e tal. E até ela falou, olha, se eu soubesse que o Machado estava aqui, eu tinha levado ele trabalhar comigo. Porque eles já trabalharam antes em Votorantim. E ele não teve problema nenhum. Então não tinha porquê. Até ela comentou, falou, olha, se eu soubesse que ele estava por aqui, eu tinha levado ele trabalhar comigo, né? Senhora Adriana, a senhora chegou a conversar com seu irmão depois? Qual foi o relato? Então, o que a gente... Isso é importante que a senhora está nos passando, mas o que é mais relevante ainda é saber alguma coisa a respeito dos fatos mesmo que estão sendo imputados ao seu irmão. Então, eu não... Até mesmo a gente nesse dia que eu fui lá na Rua Caim, daí só me passaram, a capitão me passou o endereço da onde ele já estava e nós fomos para lá. Só que lá a gente não conseguiu ter nenhum contato com ele, porque ele já estava no presídio. A gente foi visitá-lo no sábado, né? Nós deixamos os medicamentos e tal. No sábado nós fomos lá para visitá-lo. Só que ele estava muito mal ainda. Ele não se lembrava de nada, porque ele falou para mim que ele não conseguia contar nada, porque assim, no sábado de manhã, ele ainda estava às 11h que a gente chegou lá. Então, ele não lembrava, ele não sabia como que ele chegou lá, ele não sabia nada do que tinha acontecido. Assim, não conseguia falar nada. Ele estava muito mal. Então, ele não falou nada, assim, entendeu? Conselho, alguma pergunta? Desculpa, doutor. Pois não, pela sem perguntas. Defesa, por favor. Você já foi na base, na companhia onde o acusado trabalhava,
pegar os pertences dele. Eu fui também. E se ela teve contato com alguns policiais, caso positivo, que os policiais narraram para ela, se ela pode falar não de policiais, se ela pode falar. Então, daí isso aconteceu no dia 15 que nós fomos na Caim, depois a gente passou o final de semana, a gente foi, daí teve um feriado. Na quarta-feira voltou, eu tinha conversado com uma pessoa lá dentro, que é a Ellen, que até ela não veio hoje. E ela me liberou uma chave para eu poder levar o carro dele, para guardar e tal. E na quarta-feira eu fui porque daí estava funcionando normal. Nós chegamos lá e assim, vieram algumas pessoas perguntar, mas a gente via que tinha pessoas que, sabe, quando assim você saía tomar uma água, ia lá, perguntava, mas com medo, por quê? Porque o tenente também estava por perto. Aquela coisa que ficava o tenente ali por perto. Aí vieram, no caso, veio o Gomes conversar comigo, que foi o que veio aqui também. Ele conversou, ele me falou sobre o meu irmão, que nunca teve problema lá no tempo que ele ficou lá. Porque ele é uma pessoa tranquila, né? Ele tem os problemas de saúde dele, da diabetes, tem problema que ele passa por psiquiatra, tudo, né? Mas não teve problema nenhum. Só que aí a gente via que tinha um ou outro assim, aí eu fui, peguei a roupa dele e tal. Vinham as pessoas conversar, mas assim, ninguém poderia estar vindo aqui hoje. Por quê? Por medo. Medo de represálias. Você entendeu? Represálias por quê? Pelo tenente. Por quê? Ai. Comentaram com a senhora? Porque assim, é militar. Então, quer dizer, o que acontece? De repente, se vem uma pessoa aqui, ela fala alguma coisa, o tenente, ele é o que manda lá, né? Então, eles não podem ir contra ele. No dia mesmo que eu fui lá, que nem a Ellen veio, conversou comigo e tal, eu pedi para que ela viesse. Como ela veio, conversou comigo, falou que, nossa, ela conhecia meu irmão, que ela não acreditava que tinha acontecido aquilo tudo. Depois disso, eu consegui conversar com ela por telefone. Conversei por telefone e conversei por mensagem também. E aí eu pedi para que ela viesse a favor do meu irmão. Só que ela falou que o tenente já tinha pedido para ela vir a favor dele e ela não veio a favor do tenente porque ela não estava de acordo com o que tinha acontecido. Né? Então ela não veio. Aí ela me falou, olha, Adriana, eu não posso ir porque eu vou contra o tenente e vou a favor ao seu irmão. Isso vai prejudicar a minha carreira, meu trabalho aqui dentro. Então o que aconteceu? Eu só queria saber, mas essas pessoas mencionaram alguma outra versão ou falaram que aquela versão que o tenente estava correta? Em relação ao episódio, o doutor quer saber o que eles relataram. Os terceiros, os militares que trabalhavam no local. Que não condiz com o que está escrito. Você entendeu? Foi isso. A Ellen não veio porque ela sabia que se de repente ela falasse alguma coisa, poderia ser muito ruim. Entendeu? E já por medos, até eu tenho uma mensagem que eu mandei para ela, que ela ficou de ver se ela poderia vir e se isso não atrapalharia a carreira dela. Ela falou, daí ela me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, ela mandou, Adriana, eu não vou poder ir, eu tenho isso. Eu posso até imprimir depois e mandar para vocês. Que ela tinha conversado com o sargento da Justiça e Disciplina, ela tinha conversado e que algumas pessoas que ela conversou falaram que era melhor ela não se infiltrar nisso, que poderia dar problemas para ela. Então, assim, teve o outro lá, o Tadeu também, o cabo Tadeu. Ele, nossa, foi super cordial, foi lá, me ajudou, tudo, levamos, porque eu fui buscar as roupas dele, né? Na hora ele ficou só do lado, porque outra pessoa estava conversando comigo numa boa, sem medo do tenente. E eles ficaram ali do lado. Quando eu fui no carro levar, ele levou essa caixa para mim. Lá ele falou para mim, que entendeu? Que também ele não que ele tivesse problema, entendeu, com o tenente, mas assim que ele vê algumas coisas que acontecem, que é difícil mesmo, que ele entendia o que estava se passando, né? Porém ele não podia fazer nada. Mas se eu precisasse de alguma coisa, eu precisei dele, ele não veio justamente por causa disso também. Então assim, todo mundo tem medo, por quê? Porque é o tenente que manda lá, né? Se eles foram no outro dia já na foto do tenente, se constava alguma lesão do tenente? Então, aí nesse dia que eu fui buscar a roupa, quando eu cheguei lá, no sábado quando eu cheguei ver meu irmão estava todo machucado. Meu irmão não conseguia falar direito por causa da garganta. Ele estava com todas assim, acho que conforme ele caiu,
ele deve ter batido, né, segurando alguma coisa assim, ele se bateu, até ele tá com os dedos inchados aqui assim, ó, ainda estão. A mão dele estava toda cortada, o senhor entendeu? Então, na quarta-feira, quando eu cheguei, eu vi o tenente todo bem daquele jeito, eu acabei tirando uma foto. E eu tenho a foto dele aqui. Eu tenho a data. Eu tenho. Pode? Sem mais. Posso? Pode me passar. Eu tenho uma foto menor. E tem... Eu tenho uma foto maior, inclusive, Mas- de tudo. Né? Mas a senhora tem como comprovar que dia que foi tirada essa foto? Aqui, senhor. Aqui, ó. No dia 22/4, às 10h29, que foi o momento que eu estive lá, para pegar todo o material do meu irmão do canal. Eu vou determinar juntado e depois vai em gabinete, tá? Eu queria falar a respeito dos medicamentos. Eu queria falar? Pode sentar. Pode falar, depois eu posso falar para vocês. Pode falar. Eu queria falar a respeito como ele toma os medicamentos. Ele tá lá e, assim, é complicado porque ele precisaria estar lá se tivesse todo o respaldo. Não tá tendo isso. Então, assim, ele tava fazendo até sexta-feira à noite. Segunda-feira que eu vim pra cá, eu fui fazer a visita pra ele, nós levamos o medicamento. Na segunda-feira eu liguei pra saber, porque eu ligo lá pra saber dele quase todos os dias, e aí não tinha medicamento pra ele. Como ele tem a diabetes ela é uma doença ela é silenciosa e muito perigosa. O que acontece? Ele ficou mais de uma semana sem tomar o medicamento porque lá não tem. Se eu não vier de Sorocaba, que é 1h30 para eu conseguir chegar, se eu não vier trazer para ele o medicamento, ele não toma porque lá eles não compram, não tem, por mais que tenha acho que o hospital lá perto, não. Então na segunda-feira mesmo eu tive que vir, daí cheguei lá, tinha que comprar mais medicamento para ele, entendeu? Então isso é difícil, porque a gente está preocupado, eu não ligo. Eu não ligo de sair de lá a hora que for, de manhã, de tarde, de madrugada, trazer medicamento para ele. Mas às vezes a gente não tem esse acesso, né? Então, às vezes a gente consegue, às vezes não. E assim, ele tá ficando sem tomar os medicamentos. E isso é muito... Tava abaixando. A glicemia dele ficou aí quase 1,5 com a glicemia de 35, 32. O normal dele seria 90. Né? Então, isso que eu queria ressaltar também. Excelência. Nenhuma, excelência. Obrigado. Vamos deliberar rapidinho com relação a essa parte final do depoimento. Eu vou pedir para você aprovar um nome, tá? E alguma objeção, se o conselho quiser que emende ou retifique. Pode ir, senhor?